Havendo quórum regimental, declaro aberta a 30ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar os nobres pares deputados que se fazem presente, a todas as pessoas que acompanham aqui a nossa Comissão de Constituição e Justiça, diretamente da cidade de Lages, na sessão itinerante. Cumprimentar todos os presentes que vieram prestigiar esse evento aqui na cidade citada. Eu vou iniciar a discussão e votação da 29ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e coloco em discussão e votação a ata previamente já distribuída aos membros da comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os deputados que aprovam e permaneçam como se encontra. Está aprovada a ata da última reunião. Ordem do dia, discussão e votação das matérias. Passo a palavra ao deputado Sérgio Guimarães. Obrigado, presidente. Bom dia aos colegas deputados, a todos. É uma satisfação estar aqui em Lages, na Serra Catarinense, em mais uma sessão itinerante, que particularmente eu gosto muito, aproxima da sociedade, das entidades de classe, das associações e por aí vai. Vamos lá. PL 0443/2024, de autoria do deputado Alex Brasil, que dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de Homicidas, de Agentes de Segurança Pública e da outras providências. Eu vou direto ao voto, projeto interessante, nós votamos pela admissibilidade do projeto 0443/2024, de autoria do deputado Alex Brasil, que dispõe sobre a criação de um Cadastro Estadual de Homicidas, de Agentes de Segurança Pública e da outras providências, presidente. Projeto de Lei 443/2024, de autoria do deputado Alex Brasil, que dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de Homicidas, de Agentes de Segurança Pública e da outras providências. Sob a relatoria, o deputado Sérgio Guimarães apresentou o voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovem, permaneçam como se encontra. Está aprovado o PL 443/2024, junto à CCJ. Prosseguindo, relatório e voto ao projeto de lei número 0341/2024, de autoria da deputada Luciane Carminati. Altera os artigos 1º e 4º da lei número 10.567, de 7 de novembro de 1997, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos aos doadores de sangue, de medula e de leite humano e adota outras providências. Nosso voto é pela admissibilidade, presidente, do projeto de lei número 0341/2024. Projeto de Lei 341/2024, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera os artigos 1º e 4º da Lei 10.567 de 97, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos aos doadores de sangue, de medula e de leite humano e adota outras providências. Sob a relatoria, o deputado Sérgio Guimarães apresentou parecer e voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o PL 341/2024, junto à CCJ. Seguimos, relatório e voto ao projeto de lei número 0515/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, ao meu lado, grande parceiro, grande deputado atuante na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que altera a lei número 18.182 de 2021 para incluir o combate à dependência tecnológica na política de educação digital nas escolas. Cidadania digital. Projeto importante, deputado, porque hoje a gente olha para tudo quanto é lado, é criança com o celular na mão, é um vício desgraçado que eu nunca vi disso. Portanto, o nosso voto é pela admissibilidade do projeto do Napoleão Bernardes, projeto de lei número 0515/2024. Projeto de Lei 515/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei 18.182, 515/2023. É isso?
2024, aqui está 23. De autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei 18.182, 2021, para incluir o combate à dependência tecnológica na política de educação digital nas escolas, cidadania digital. Sob a autoria do deputado Sérgio Guimarães, apresentou parecer e voto pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovem permaneçam como se encontram. Está aprovado. Presidente, perdão, é 2023, tá? Tá bom. Pode continuar. Da minha parte aqui, presidente. Obrigado. Eu agradeço, deputado Sérgio, e passo a palavra para o deputado Volney Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados, deputadas. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria que o senhor providenciasse a assessoria que pudesse desligar esse ar-condicionado. Esse ar-condicionado ele vai aquecer aqui o comércio da farmácia e do vestuário, porque nós vamos encarangar, entendeu? E nós temos que ser pela economicidade. O ar está muito forte, eu estou encarangando. Nós já vamos fazer essa já solicitação. deu o delay agora? Baseado no Estatuto do Idoso. Legal. Show. Muito bem. Para otimizar o nosso tempo aqui, já que temos muitos projetos pautados, eu trago para discussão o projeto de lei de número 97/2024, de autoria da nossa colega deputada Ana Campagnolo, que busca ofertar na rede pública estadual de saúde a capacitação em manobras de Heimlich às gestantes e seus acompanhantes, tendo em vista os inúmeros casos de engasgamento com os bebês. Essa manobra nada mais é do que um preparo para as gestantes buscar uma habilidade quando no caso do engasgamento dos nossos bebês. Então, na diligência, os órgãos do governo do Estado não se manifestaram contrários ao projeto de lei. Então, desta forma, por estar de acordo com os aspectos a serem observados pela CCJ, eu voto pela admissibilidade do PL 97/2020. PL 97/2020, que dispõe sobre a oferta de capacitação em manobras de Heimlich na rede pública de saúde do Estado de Santa Catarina. Sob a relatoria, o deputado Volney Weber apresentou o relatório e voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Presidente. Com a palavra, o deputado Sérgio. Deputada Ana, projeto extremamente importante, parabéns. Quero destacar também que daqui a pouco a deputada Ana vai relatar um projeto também de nossa autoria, que é sobre o mesmo assunto, mas que daí é sobre a divulgação, a colocação de cartazes, né? Mas estamos em sintonia. E também mencionar aqui que nós fizemos uma moção de aplausos para o menino Theo Luiz Rezende. Quem não lembra do menino Theo? Um bombeiro mirim de 7 anos de idade, que ele conseguiu salvar um bebê de 6 meses através dessa manobra no dia 16 de julho deste ano. Um menino de 7 anos. Portanto, esse assunto é extremamente importante. Tem o nosso voto favorável também. E salva vidas. É o exemplo desse menino, o Theo, bombeiro mirim de 7 anos de idade, que salvou um bebê de 6 meses. Continua em discussão. Com a palavra, claro. Aperta, acho que não está ligado. Peço para ligar o microfone aqui dos apartes, para que o deputado Cadorim possa se manifestar. Me chamou a atenção o projeto, essa é uma manobra que é ensinada aos bombeiros mirins, enfim, em todas as corporações de bombeiros voluntários. É uma manobra razoavelmente simples, mas que auxilia bastante na questão do desengasgamento de crianças, no caso de bebês, virando eles de barriga para baixo e dando pancadas nas costas, né, e fazendo esse movimento contínuo e periódico até que o objeto ou o leite materno, que por vezes acontece também, seja expelido. Então, é importante que essa manobra seja instruída às mães, né, e também aos familiares, enfim, então parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, deputado Cadorim. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovem o parecer e voto do deputado Volney permaneçam como se consta. Está aprovado junto à CCJ o PL 97/2024. Dando continuidade, temos o PL de número 181/2024,
de autoria da deputada Paulinha, que visa denominar o município de Três Etilhas como a capital mais austríaca de Santa Catarina. Fiquei de trazer uma solução ao impasse dos municípios com mais de uma denominação, ao qual eu proponho aos membros da CCJ que diligenciemos todos os municípios que têm mais de uma denominação, as prefeituras e câmaras de vereadores, para que indique qual denominação desejam manter. Ato subsequente, proponho que nossa comissão apresente um novo projeto de lei tratando da matéria, com os seguintes pontos: apenas uma denominação adjetiva por município, assim como as denominações de capitais nacionais. Em caso de alteração de denominação adjetiva, além da motivação, o PL venha instruído com manifestação do Legislativo ou Executivo Municipal sobre tal alteração. Caso contrário, que diligencie seus projetos de lei. E manter-se a proibição de mais de uma cidade ter a mesma denominação. Era isso, senhor presidente, que solicito diligência, então, aos municípios que tenham mais de uma denominação adjetiva, incluindo Três Etilhas, para, posteriormente, a CCJ elaborar um novo projeto de lei que compile todas as leis aprovadas até o presente e instituindo as modificações sugeridas. PL 181/2024, de autoria da deputada Paulinha, que altera a Lei 16.722 de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses, para reconhecer o município de Três Etilhas como a cidade mais austríaca de Santa Catarina. Sob a relatoria, o deputado Vonei Weber apresentou o pedido de diligência, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovem permanecem como se encontra. Está aprovado. Quanto ao PL 185/2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que propõe substituir o nome da Escola de Educação Básica, denominada Vitória Roma, por Escola de Educação Básica Rosane Favreto, localizado no município de Vargem Bonita. Aqui, com todo o respeito ao deputado proponente e à memória da professora Rosane, a lei determina que não devem ser renomeados bens públicos, exceto se tiver um fato que desabone o nome do antigo homenageado. Entendo que a devida homenagem proposta pelo deputado Padre Pedro poderá ser contemplada em algum outro projeto de lei, em outro bem que não leve o nome de personalidade tão significativa à comunidade escolar. Desta forma, voto pela rejeição do projeto de lei 185/2024. Projeto de lei 185/2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que altera o anexo 1 da Lei 16.720 de 2015 para substituir o nome da Escola de Educação Básica, denominada Vitório Roma, por Escola de Educação Básica Rosane Favreto, localizada no município de Vargem Bonita, e altera outras providências. Sob a relatoria do deputado Vonei Weber, apresentou relatório e voto pela inadmissibilidade da matéria, qual eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, deputado Vonei Weber, só para esclarecimento, eu estava lembrando, no município de Turvo houve uma alteração do nome de escola, né? A alegação foi que a pessoa era muito distante e não tinha ligação com a comunidade. Não sei se às vezes o Padre Pedro, que é o autor do projeto, gostaria de se manifestar ou esclarecer, só para a gente poder entender. Eu não sabia que existia uma lei proibindo, às vezes, a troca de nome, só para esclarecimento. Continue em discussão. Aqui, Padre Pedro, só queria, até fui consultar também o caso, a contemplação do nome que lá existe, ela vem também no sentido de que o próprio terreno da escola está instalado e tal, lá antigamente, foi oferecido pela família daquela pessoa que está contemplado com o nome. Nada contra o novo nome. Como eu bem sugeri aqui, de repente, homenagear essa pessoa num outro bem público, ou coisa parecida. Então, nada contrário ao projeto do Padre Pedro, nada contrário à pessoa aqui que
da possibilidade de buscar essa homenagem, mas, na verdade, vestindo um santo, estamos desvestindo outro. Então, eu acredito que não precisamos, talvez, irmos nesta linha, nós podemos contemplar, né? E aí estamos aí para contribuir, colaborar e buscar aí uma outra saída, sei lá. Não sei se o padre Pedro Continue a quer se manifestar. discussão e Peço, presidente. Deputado Padre Pedro, depois a palavra com o deputado... Não, Fabiano da Luz, Não, eu vou primeiro. pedir vista em gabinete, mas... O deputado Fabiano vai pedir vista, mas se o deputado Padre Pedro quiser se manifestar, será um prazer e uma honra, Vossa Excelência, participar da Comissão de Justiça. Presidente, deputado Camilo, lógico que o projeto de lei que ora está em debate, ele nasce da própria comunidade, de várias lideranças, pelos grandes feitos da pessoa que nós levantamos para ser homenageada, né? Mas como o deputado Fabiano da Luz está pedindo vistas ao projeto, e isto lhe será concedido com toda a certeza, porque é a prática democrática da própria comissão, e isto também nos faz uma reflexão também na linha que o deputado Weber levanta, da gente poder buscar o esclarecimento se existe, de fato, uma legislação que proíbe a substituição. E a gente buscar uma alternativa em cima disto. Eu acredito até que existem outros espaços do setor público, mas como ela tem sido diretora e atuante nessa escola, nós entendemos que este seria o processo e o caminho. Mas vamos aguardar o pedido de vista do deputado Fabiano da Luz. Sim, é justamente para a gente analisar a informação de que há um ginásio junto a essa escola que não tem nome. Então, numa dessa, nós conseguimos organizar isso. Por isso, a vista em gabinete. Deixar esclarecido que a lei ela não proíbe. A lei diz que, quando nomeado, por algum motivo, desabone ali aí pode-se buscar, então, a mudança, né? Então, tem que estudar isso daí, nesse caso. Né? Ok, vista concedida ao deputado Fabiano da Luz. Agradecer o deputado Vonei Weber e passa a palavra ao deputado PP Colasso. PP Colasso. Aqui, ó. Bom dia, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados. O primeiro projeto é o projeto de lei 0018, que eu tenho na manhã de hoje, de 2019. Análise de emenda da Comissão de Turismo e Meio Ambiente e Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais, de autoria, esse projeto é de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens no estado de Santa Catarina. Retornam a este deputado os autos da proposta legislativa de iniciativa parlamentar para análise da subemenda modificativa apresentada pelo relator da matéria na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a emenda substitutiva global, previamente aprovada nesta Comissão de Constituição e Justiça. Posteriormente, na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a matéria foi aprovada com uma nova subemenda modificativa àquela emenda substitutiva global, considerando o relator que a subemenda apresentada pelo deputado Milton Robles, esvaziando completamente o teor protetivo da proposta inicial apresentada pelo autor, indefinindo-se, portanto, que esta última foi rejeitada. Deve, então, esse colegiado deliberar sobre a subemenda modificativa de autoria do deputado Marquito, de cuja bem lançada justificativa extrai-se que a adequação das terminologias, como a apontada necessidade de mudança das terminologias das licenças ambientais, como a necessidade de se incluir as entidades do Sistema Estadual de Meio Ambiente e recursos hídricos, como órgãos competentes quanto ao licenciamento e fiscalização. Ademais, o órgão técnico, Secretaria de Estado da Defesa Civil, sugere
a inclusão da apresentação do plano de continuidade das atividades no momento da obtenção da LAP. Por isso, acrescenta-se a linha G, no inciso 2, do referido artigo. Este parecer retoma o texto do substitutivo global apresentado pelo deputado proponente, no caso, o deputado Nilson Berlanda, tendo em vista a importância da caracterização elencada no artigo 1º e demais, onde se insere também as estruturas de barragens de águas ou líquidos, o que não está previsto na subemenda apresentada pelo deputado Milton Robles, esvaziando completamente o teor protetivo da proposta inicial apresentada pelo autor. Então, essa subemenda ela faz adequações, pequenas adequações, e altera algumas terminologias. Vamos ao voto. Diante da análise que me compete, repriso que a matéria constante na emenda substitutiva global já foi admitida nessa comissão e agora o colegiado deve deliberar sobre a subemenda modificativa apresentada e aprovada no âmbito da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, de autoria do deputado Marquito. No que atina aos demais aspectos a serem observados por essa comissão, igualmente não encontrei nenhum obstáculo à continuidade da tramitação da proposição que nós estamos apreciando. Ante o exposto, então, eu voto pela admissibilidade da subemenda modificativa da lavra do deputado Marquito, aprovada na Comissão de Turismo e Meio Ambiente e na Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais. Projeto de Lei 18/2019, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e a fiscalização da barragem no Estado de Santa Catarina. Esse projeto retorna à CCJ para análise da subemenda modificativa apresentada pelo relator da matéria na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a emenda substitutiva global, previamente já aprovada nessa comissão. Sob a relatoria do deputado Pepe Colasso, ele apresenta relatório e voto pela admissibilidade da subemenda modificativa, hora citada, que eu coloco agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovem, permaneçam como se encontra. Está aprovada a subemenda modificativa junto ao PL 018/2019, junto à CCJ. O próximo projeto de lei é o 0279, de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Preis, que institui o programa Educação Empreendedora. Esse projeto, de autoria do deputado Rodrigo Preis, que institui o programa Educação Empreendedora, ele tem o objetivo de fomentar a realização de estágio remunerado de capacitação profissional voltado aos estudantes do ensino médio, mediante parceria entre a Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina e empresas privadas. O autor ele justifica que a proposta partiu de estudantes da Escola de Educação Básica Professor Manuel da Silva Quadros, do município de Canoinhas, que foram participantes do programa Parlamento Jovem da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira, dessa Casa Legislativa. A proposta de criação do programa Educação Empreendedora tem por finalidade não apenas preparar os estudantes para os desafios futuros do mercado de trabalho, mas contribuir para o desenvolvimento de habilidades profissionais, sociais e emocionais essenciais para uma carreira bem-sucedida. Vamos ao voto. No que compete a essa comissão, eu não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria, então eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação. Projeto de Lei 279/2024, de autoria do deputado Rodrigo Preis, que institui o programa Educação Empreendedora. Sob a relatoria do deputado Pepe Colasso, apresentou o relatório e voto pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovem, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Próximo projeto de lei, o número 333/2024, de autoria do nobre deputado aqui dessa comissão, o deputado Vonley Weber, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal e adota as outras providências. Eu vou pedir vênias ao deputado Vonley para pedir diligência à Secretaria de Agricultura e SIDASC. Projeto de Lei 333/2024, de autoria do deputado Vonley Weber, que dispõe sobre o Sistema Estadual da Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal e adota outras providências. Deputado Pepe Colasso apresentou o pedido de diligência à Secretaria da Agricultura, que eu coloco agora em discussão. Os deputados que aprovam diligência permanecem como se encontra, está aprovado. Pedir celeridade na Secretaria da Agricultura, porque daqui a pouco ele vai ter que responder o que ele está propondo.
Senhor presidente, peço para retirar de pauta, esse projeto já foi contemplado por um projeto do governo, então, Sim, realmente. O certo? deputado Volney Weber tem razão, o governo já apresentou o projeto de lei, qual resultou a lei 19.054/2024, já está em vigor, então ele está pedindo a retirada. Com isso, vamos pedir o arquivamento. Arquivamento tinha já sido foi proposto. contemplado, foi uma provocação, na verdade, que precisava, tínhamos que atender a equiparação com a lei federal, porém, o governo do Estado entendeu a proposta, encaminhou o projeto por parte do governo, para não termos problema de inconstitucionalidade, e por estar contemplado, então, eu peço então a retirada de pauta e, posteriormente, vamos solicitar o arquivamento do referido projeto. De acordo, passo a palavra para o deputado PP para encerrar seus projetos. Obrigado, deputado Volney. E o último projeto de lei, que é o 0020/2024, de autoria do deputado Marquito, que institui a política de saneamento ecológico rural e pequenas coletividades, eu vou retirar de pauta. Projeto de lei 020/2024, deputado Marquito, foi retirado de pauta a pedido do relator. Agradeço, deputado Popê, e passo a palavra para o deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, deputada Ana Campanholo, a quem nos acompanha. Eu tenho 3 projetos aqui que estão na pauta, presidente, e um extra-pauta, que é o 382. Então, eu começo pelo 377/2024, que altera a Lei 17.694, de 14 de janeiro de 2019, para estabelecer o prazo de 15 dias a partir da notificação para a execução do corte das árvores da espécie exótica Spathodea campanulata no estado de Santa Catarina. Autoria o deputado Padre Pedro Baldiceira. Justifica o autor que esse prazo visa garantir que as medidas de controle sejam implementadas de forma rápida e eficiente, evitando a propagação da espécie invasora e os danos ambientais decorrentes. A escolha do prazo de 15 dias foi baseada em considerações práticas e técnicas, levando em conta o tempo necessário para a mobilização dos recursos necessários para o corte das árvores, sem comprometer a urgência da ação. Esse prazo também facilita a fiscalização e aplicação das penalidades previstas no artigo 3º da lei, garantindo o cumprimento das normas ambientais. No voto, no âmbito desta comissão, pela admissibilidade da continuidade do projeto 377/2024. Aprovação. Projeto de lei 377/2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que altera a lei 17.694/19, para estabelecer o prazo de 15 dias a partir da notificação para execução do corte das árvores da espécie exótica Spathodea campanulata, do estado de Santa Catarina. Sob a relatoria, o deputado Fabiano da Luz apresentou o relatório e voto pela aprovação da matéria, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem querer discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovem permaneçam como se encontra. Está aprovado. Também eu tenho o projeto 414/2024, que altera a Lei Complementar 755 de 2019, que dispõe sobre os emolumentos no estado de Santa Catarina e adota outras providências para isentar do pagamento de emolumentos na compra e venda de imóveis ou agricultor familiar. Autoria, deputado Padre Pedro Baldiceira. A matéria foi lida na sessão plenária no dia 9 de setembro de 2024. O autor argumenta que a proposição em foco é relevante, tendo em vista que tal medida, a isenção dos emolumentos, permitirá que os beneficiários aloquem mais recursos à infraestrutura necessária para a produção agrícola e para a habitação, contribuindo assim para a sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida no meio rural. Procedendo-se ao exame dos autos em curso, no que concerne à constitucionalidade formal, verifica-se que o projeto em lei em discussão não contraria as hipóteses elencadas no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição de Santa Catarina, que estipula as competências legislativas de cunho privativo do governador do Estado. Contudo, destaca-se a necessidade de alteração da proposição em tela para transformá-la em projeto de lei complementar, renumerando-a conforme sequência específica, uma vez que se pretende promover a modificação de lei complementar que dispõe sobre emolumentos notariais e registrais, ou seja, custas de serviços extrajudiciais prestados de forma delegada pelo Poder Judiciário,
temática reservada à espécie legislativa mencionada por força do artigo 57(1) da Constituição do Estado. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 414 de 2024, transformado, porém, nos termos regimentais, em projeto de lei complementar, conforme fundamentação. Projeto de Lei 414/2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, que altera a Lei Complementar 755/2019, que dispõe sobre os elementos no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Para isentar do pagamento de emolumentos na compra e venda de imóveis do agricultor familiar. Sob a relatoria, o deputado Fabiano da Luz apresentou relatório e voto para a aprovação do projeto, substituindo em projeto de lei complementar, o qual eu coloco em discussão. Com a palavra, o deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, caros colegas, a todos aqueles que nos acompanham, bom dia a todos. Eu apresento aqui, presidente, em relação a esse projeto, um requerimento de apensamento ao projeto de lei número 414/2024, ao projeto de lei 253/2024. Porque em ambos os casos, as propostas tratam de alteração da Lei Complementar 755/2019 para estabelecer essa nova previsão de isenção de emolumentos. Então, durante a análise processual, nós verificamos que as propostas tratam de tema congênere e, portanto, merecem uma análise consolidada, tanto do texto quanto do seu conteúdo. Então, ante exposto e com fruto no artigo 216, parágrafo único, no que diz respeito a matérias conexas ou análogas, eu requeiro, então, um apensamento para tramitação conjunta do projeto de lei 414/2024, ora em análise, ao projeto de lei 253/2024, que é mais antigo, por ser regimentalmente a medida que se impõe. Deputado Napoleão Bernardes pediu apensamento ao projeto de lei 414 e o projeto de lei 253/2024, porque são matérias análogas. Então, essa é a minha dúvida, se o senhor não tem pedir vista para fazer... Eu acho que tu pede vista, Napoleão, daí apresenta o relatório e voto. Pode ser assim? Vistas, então. Vista concedida ao Napoleão, porque... Como já fez o voto aqui verbal, ele vai trazer o voto para que a gente discuta na próxima sessão. Eu tenho também, presidente, o projeto 283/2024, que institui o programa Turismo nas Escolas, na rede pública estadual e da outras providências. Autoria do deputado lagiano Lucas Neves, que inclusive me ofereceu o chimarrão, mas não trouxe, só para os outros, né? E eu que sou o relator do teu projeto de lei. Esse é o tratamento. Retornam a este colegiado, em conformidade com o parágrafo único do artigo 144 do RIALEX, os autos do projeto de lei 283 para análise da legalidade e constitucionalidade da emenda aditiva apresentada pela deputada Luciane Carminati no evento 8 e aprovada no âmbito da Comissão de Educação e Cultura em 5 de novembro de 2024. De autoria do deputado Lucas Neves, o PL se propõe a instituir o programa Turismo nas Escolas, na rede pública estadual de ensino e, por sua vez, a emenda aprovada na Comissão de Educação e Cultura acrescenta o parágrafo 3º do artigo 3º, estabelecendo que as unidades escolares da rede pública estadual de ensino decidirão anualmente a elaboração do seu respectivo projeto político-pedagógico sobre sua participação no programa instituído por esta lei. É o relatório. No voto, diante do exposto, o voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da emenda aditiva de autoria da deputada Luciane Carminati ao projeto de lei 283/2024. Projeto de lei 283/2024, de autoria do deputado Lucas Neves, que institui o programa Turismo nas Escolas na Rede Pública Estadual de Ensino e dá outras providências. Sob a relatoria do deputado Fabiano da Luz, esse projeto retornou à CCJ por virtude de uma emenda aditiva apresentada pela deputada Luciane Carminati, qual acrescenta o parágrafo 3º no artigo 3º. Sobre a relatoria do deputado Fabiano, apresentou o relatório e voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado.
E para encerrar, presidente, eu tenho aqui extra pauta o projeto de lei 382/2023, que altera o anexo único da lei 16.722 de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses com a finalidade de denominar o município de Irani, o berço do contestado. Autoria ao deputado estadual Massoco. Retornam a este relator os autos do projeto, de autoria do deputado Massoco, que pretende alterar o anexo único da Lei 16.722 de 2015, que denomina o município de Irani como o berço do contestado. Da justificativa do autor, o município de Irani possui historicamente a adjetivação de o berço do contestado, em razão de ser no seu território em que em 22 de outubro de 1912 ocorreu o primeiro combate da Guerra do Contestado. Conferir ao município de Irani a titulação é um reconhecimento histórico e um marco para contribuir com o desenvolvimento futuro do município. A matéria foi lida no plenário desta Casa dia 10 de outubro de 2023, encaminhada a esta comissão, no qual fui designado relator, quando propus diligenciamento ao projeto de lei ao autor, em virtude de não se encontrarem acostados nos autos os documentos comprobatórios. Por fim, a diligência foi cumprida integralmente. Por esse motivo, eu voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 382/2023. Projeto de lei 382/2023, um extra pauta do deputado, relatoria do deputado Fabiano da Luz, de autoria do deputado Massoco, que altera o anexo único da lei 16.722/2015, que consolida as leis que conferem a denominação adjetiva aos municípios catarinenses com a finalidade de denominar o município de Irani o berço do contestado. Projeto, sob a relatoria do deputado Fabiano da Luz, apresentou o relatório e voto pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Agradecer ao deputado Fabiano da Luz pela relatoria de seus projetos e passar a palavra para o deputado Márcio Machado, que agora está como líder do governo e líder do partido na dia de hoje. Está importante esse homem. Aí sim, né, presidente? Primeiro, cumprimento nosso presidente, deputado Camilo Martins, nobres deputados da Comissão de Constituição e Justiça. É uma honra, deputado Lucas, estarmos aqui em Lages, na região serrana, essa região tão importante, de exponencialidade estratosférica. Gostou? E assim quero cumprimentar a Lola, nossa presidente do PL Mulher de Lages, cumprimentar também o deputado Luciano Partica, advogado da Procuradoria-Geral do Estado, seja bem-vindo, e o Tairone Machado, que narrou a corrida da Uniplac contra o AVC. Eu tenho alguns projetos, deputado Padre Pedro Baldiceira, projeto que chegou agora das diligências, que institui a política estadual de redução do desperdício de alimentos e cria em Santa Catarina o selo empresa parceira. Para termos uma noção, 1/3 da população da produção alimentar desperdiçada e 36% da população sofre com a questão da fome no Brasil. E passei por algumas diligências, uma das diligências, e o que é diligências? O pessoal que está aqui, sejam muito bem-vindos. Diligências é quando a gente pede apoio a secretarias, a órgãos, para nos ajudar a subsidiar o projeto, deputado Vonei Weber. E aqui a Secretaria de Agricultura, favorável, também diligências, a Diretoria de Vigilância Sanitária, favorável, Conselho Estadual de Segurança Alimentar passou alguns pareceres dizendo da necessidade de mais detalhamento, que nós entendemos que seja pelo decreto regulamentador. Então, nesta feita, pela legalidade e constitucionalidade, não vejo óbice nenhum. Então, o meu voto, presidente Camilo, é pela admissibilidade e tramitação do mesmo. Projeto de lei 509/2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que institui a política estadual de redução do desperdício de alimentos e cria, em Santa Catarina, o selo da empresa parceira na redução do desperdício de alimentos. Sob a relatoria e voto do deputado líder do governo Márcio Machado, apresentou o voto
pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado junto à CCJ o PL 509/2023. Obrigado, presidente. Também nessa monta quero cumprimentar o Evandro, da Rádio Clube. Obrigado aí pela presença. E também eu tenho um projeto em minha relatoria, que é o 362 deste ano, de autoria do governo do Estado, que dispõe sobre políticas públicas de enfrentamento contra a violência das mulheres. Violência contra as mulheres. É uma lei já a 18.322 de 2022. O que o projeto solicita? A ampliação do alcance dos dados estatísticos para poder incluir as ocorrências do Corpo de Bombeiros, exames periciais de lesão corporal, violência sexual e morte violenta realizada pela Polícia Científica, que não está no rol desses dados, o projeto anterior. Então, ele está alterando. Também não vejo óbice nenhum, e pela legalidade e constitucionalidade, o meu voto é pela admissibilidade do mesmo. Projeto de Lei 362/2024, de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei 13, artigo 3 da Lei 18.322 de 22, que consolida as leis que dispõem sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Sob a relatoria, o deputado Márcio Machado apresentou relatório e voto pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O último projeto na minha alçada, presidente, é um projeto de lei 474/2024, da lavra do deputado Massoco, que solicita utilidade pública do Grupo de Operações de Resgate e Salvamento de Cães, o GOR Santa Catarina. O que nós precisamos apenas de uma diligência interna para anexar aos autos o estatuto vigente. Assim, dessa monta, eu peço diligências interna. Projeto de Lei 474/2024, de autoria do deputado Massoca, declara utilidade pública ao Grupo de Operações de Resgate e Salvamento com Cães. Sob a relatoria do deputado Márcio Machado, apresentou o pedido de diligência interna, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam o pedido de diligência interna permaneçam como se encontra. Está aprovado. Agradecer o líder do governo e passa a palavra ao deputado Tiago Zilli. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando todos os colegas, passando diretamente para os projetos de lei que nós temos para relatar hoje. O projeto de lei 0446/2024, de autoria do deputado delegado Egídio. Senhor presidente, estamos pedindo diligência para a juntada de documento no projeto de lei do deputado Egídio. Projeto de Lei 446/2024, de autoria do deputado delegado Egídio, que declara de utilidade pública associações, pais, professores e funcionários do Colégio Militar Feliciano Nunes Pires de Blumenau. Relatoria do deputado Tiago Zilli apresentou o pedido de diligência interna, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam o pedido de diligência permaneçam como se encontra. Está aprovado. O próximo projeto de lei é o PL 0355 de 2024, de autoria do deputado Volney Weber, que declara de utilidade pública a Andar, Associação de Turismo de Treviso, Santa Catarina, com sede no município de Treviso, e altera o anexo único da Lei 18278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. O voto, diretamente ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual. Projeto de Lei 355/2024, de autoria do deputado Volney Weber, que declara de utilidade pública a Andar, Associação de Turismo de Treviso, com sede no município de Treviso. Sob a relatoria do deputado Tiago Zilli, apresentou relatório e voto pela aprovação do referido projeto, o qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se conta. Está aprovado o PL 355/2024 junto à CCJ. O último projeto de lei 0011/2024, de autoria do deputado Marquito, que estabelece procedimentos a serem adotados em caso de incidentes com produtos perigosos e resíduos sólidos, classe 1, no modal de transporte rodoviário do Estado de Santa Catarina. Um breve relatório. A norma em si se trata dos documentos a serem portados
e apresentados, quando exigidos pelos transportadores desses produtos, respostas aos incidentes pelas empresas, bem como normas de responsabilização e recuperação de danos ambientais. A fim de obtermos maiores informações acerca do tema em análise, solicitamos diligências aos órgãos de Estado. A Secretaria do Estado de Proteção e Defesa Civil, em síntese, entende que a proposição permitirá uma ação mais rápida por parte dos órgãos de resposta, priorizando a proteção de pessoas, das comunidades, do meio ambiente, dos recursos hídricos e das propriedades. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, por sua vez, considerou que a implementação desse projeto de lei, que estabelece um procedimento unificado para a resposta e contingência em casos de sinistros, sendo crucial para resguardar a integridade física das pessoas, de bens e do meio ambiente. No voto, em relação à constitucionalidade sobre o aspecto formal, o projeto não impõe alterações na estrutura administrativa dos órgãos do Poder Executivo. Ainda em relação à análise da constitucionalidade formal, a proteção ao meio ambiente é matéria de competência comum entre entes federativos, conforme o artigo 23 da Constituição Federal. Ante o exposto, voto no nome dessa comissão pela admissibilidade do projeto de lei 11/2024, nos termos da emenda supressiva que apresentamos para fins de exclusão do artigo 17, que trata do regime jurídico dos servidores públicos. Né? Então, apresentamos a emenda supressiva, senhor presidente, da exclusão do artigo 17, mas votamos pela admissibilidade do projeto, pela sua grandeza e também pela preocupação com a garantia nos transportes de produtos de alta periculosidade. Pela aprovação, presidente. Projeto de lei 11/2024, de autoria do deputado Marquito, que estabelece procedimentos a serem adotados em caso de incidente com produtos perigosos e resíduos sólidos classe 1 no modal de transporte rodoviário do Estado de Santa Catarina. Sob a relatoria, o deputado Thiago Zilli apresentou relatório e voto para aprovação da matéria com uma emenda supressiva do artigo 17, qual coloco em discussão. Senhor presidente. Deputada Ana. Nesse projeto de lei, as diligências foram bastante contrárias, o que me parece ser um indicativo. Nós estamos falando do PL 11, né, 2024. Isso. Ser um indicativo de discordância do governo, eu gostaria de pedir vista para estudar o projeto. Vistas concedidas à deputada Ana e agradeço ao deputado Thiago Zilli pelas relatorias e votos na comissão e já passo a palavra para a deputada Ana Campanholo para relatar seus projetos ora pautados. Obrigada, senhor presidente. Também quero compactuar da crítica dos colegas que me antecederam. Só recebi uma cuia de chimarrão até agora, desde que cheguei aqui em Lages. E o Volney, nenhuma. Porque o senhor é homem, é por isso. Deram preferência para as mulheres, então, outros, não, nenhuma. Então, fica aqui a crítica ao nosso colega lagiano, Márcio Machado, que está faltando chimarrão aqui, certo? Ato contínuo, gostaria de agradecer, senhor presidente, é o meu primeiro pronunciamento na nossa sessão itinerante, agradecer os 2.000 votos que recebi no município de Lages na última eleição e dizer que cerca de 2.000 votos, que cada um desses eleitores é importante. Gostaria de cumprimentar também a minha candidata mulher na última eleição aqui na cidade, Ana Valente, que está conosco aqui. Fez 600 votos pelo PL, foi a mulher mais votada do nosso partido na cidade. E gostaria de agradecer a sua presença e lembrar também que nós elegemos só do time Campanholo 20 vereadoras mulheres no estado de Santa Catarina e tenho muito orgulho de poder dizer que a mulher conservadora tem esse espaço. Senhor presidente, sob minha responsabilidade, 3 projetos de lei. O projeto 95 de 2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, exatamente como nós já vínhamos conversando anteriormente, um projeto de minha autoria sobre a manobra de Heimlich foi aprovado nesta reunião da Comissão de Constituição e Justiça, e o projeto do deputado Sérgio Guimarães tem o mesmo mérito, o mesmo motivo, o mesmo encaminhamento, e prevê a fixação de cartazes em restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação, cantinas escolares e em outros espaços de consumo de alimento, informando sobre como aplicar a manobra de Heimlich, entre outras providências. Projeto meritório, parabenizo o autor, não temos nenhum obstáculo ou vício de inconstitucionalidade no projeto. No entanto, nós temos uma contribuição do Corpo de Bombeiros para que se inclua nesse cartaz, deputado Sérgio Guimarães, uma
a emenda inclui, para que se inclua nesse cartaz também um QR Code com vídeos do Corpo de Bombeiros ensinando a fazer a manobra. Então, nós fazemos apenas essa alteração em relação à constitucionalidade material, não identificamos nenhuma violação aos textos das cartas federal e estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e princípios constitucionais. Não há também vício de inconstitucionalidade formal ou material. Com respeito aos aspectos de legalidade, juridicidade e técnica legislativa, também não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Portanto, nosso voto é pela admissibilidade com emenda modificativa. Esta, senhor presidente, que apenas inclui um link de QR Code para os vídeos do Corpo de Bombeiros. Projeto de Lei 95/2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, que dispõe sobre a fixação de cartazes nos restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação, cantinas escolares e em outros espaços de consumo de alimentos do Estado de Santa Catarina, informando como aplicar a manobra de Henrich e da outras providências. Sob a relatoria da deputada Ana Campanholo, apresentou relatório e voto pela aprovação da matéria com uma emenda modificativa para acrescentar o QR Code junto a esses cartazes, qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovem permanecem como se encontram. Está aprovado o PL 95/2024 junto à CCJ. Senhor presidente, para que a nossa reunião seja mais rápida, eu gostaria de votar em bloco as duas declarações de utilidade pública que estão sob minha responsabilidade. 409 de 2024, de autoria do deputado Carlos Humberto, que declara utilidade pública à Federação Catarinense de Muay Thai Tradicional de Balneário Camboriú, e o projeto 466, também do deputado Carlos Humberto, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva Estepô, de Antônio Carlos. Para esses dois projetos, a documentação arrolada parece estar correta. A nossa equipe jurídica não identificou nenhum obstáculo, nenhuma incongruência. Nosso voto, portanto, é pela admissibilidade do projeto de lei 466 e 409. Agradecer à deputada Ana pela celeridade, então também peço licença aos pares para fazer votação em bloco do PL 409/2024 e o 466/2024. Ambos de autoria do deputado Carlos Humberto, declara utilidade pública, um à Federação Catarinense de Muay Thai e outra Associação Esportiva Estepô, um de Balneário e outro de Antônio Carlos. Coloco em discussão os pareceres favoráveis. Não havendo queira discutir, eu coloco em votação os deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Ambos os projetos estão aprovados junto à CCJ. Agradeço à deputada Ana Campanholo e passo ao relatório e voto dos projetos do deputado Napoleão Bernardes. Bom dia, presidente, deputado Camilo, colega deputada Ana, caros colegas membros da CCJ, todos aqueles que nos acompanham. Obrigado à Serra Catarinense pela acolhida nessa etapa das sessões descentralizadas da Assembleia Legislativa. E eu inicio, então, a minha pauta com o relatório e voto ao projeto de lei número 470/2024, de autoria do eminente deputado Mário Mota, que é o coordenador aqui da bancada da Serra. Passo ao relatório. O presente projeto de lei, de iniciativa do eminente deputado Mário Mota, visa aprimorar a redação da legislação que instituiu a Política Estadual de Busca de Pessoas Desaparecidas, para ampliar as suas diretrizes ao incluir a disponibilidade de atendimento psicossocial aos familiares das pessoas desaparecidas. A proposta estabelece, entre outras distribuições, a obrigatoriedade de comunicação rápida à delegacia de pessoas desaparecidas e a utilização de meios eletrônicos para facilitar essa comunicação. De acordo com a justificativa do eminente autor, deputado Mário Mota, a lei anterior, apesar das melhorias implementadas, ainda não vem respondendo adequadamente às necessidades dos familiares, que frequentemente relatam a falta de suporte emocional e psicológico no enfrentamento desse drama, dessa difícil situação de desaparecimento. O impacto emocional e social desse fenômeno é profundo, sendo essencial que o Estado se comprometa a oferecer um suporte mais robusto nessa área. Esse é o relatório. Passo ao voto. Em conformidade com as atribuições instituídas nos termos do artigo 72 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, proponho a análise em conformidade ao controle preventivo de constitucionalidade e compatibilidade legal. Nesse sentido, verifico que a proposta em análise não promove qualquer conflito legal ou invasão de competência legiferante de ordem constitucional. Ainda sobre os aspectos formais, também entendo que a matéria está alinhada às normas que compreendem o padrão formal da técnica legislativa. No que compreende ao mérito, o tema colabora com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e outras normativas que promovem a saúde e o bem-estar da população. Ao incluir o apoio psicossocial aos familiares de pessoas desaparecidas, a legislação não só cumpre com premissas legais, mas também agrega valor ao atendimento das necessidades emocionais das famílias,
resultando em uma abordagem mais adequada, com integração e humanização da saúde pública. Antes exposto, com base nos preceitos regimentais do artigo 72, 1 e 15 e 144, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 470/2024. Projeto de lei 470/2024, de autoria do deputado Mário Mota, que institui a política estadual de busca de pessoas desaparecidas no estado de Santa Catarina, adota outras providências para ampliar as diretrizes estabelecidas e dispor sobre o atendimento psicossocial aos familiares. Sob a relatoria do deputado Napoleão Bernardes, apresentou o voto pela admissibilidade da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o PL 470, junto à CCJ. Meu segundo parecer é o projeto de lei 140/2024, do nosso também anfitrião, o deputado Márcio Machado. Então, eu passo ao relatório. Trata-se de uma proposição de autoria parlamentar de iniciativa do eminente deputado Márcio Machado, que visa a declarar a sapecada da canção nativa de Lages como integrante do patrimônio cultural do estado de Santa Catarina. Na justificação, o autor, o deputado Márcio Machado, ressalta a importância do evento para a valorização da cultura nativista e para o fortalecimento das tradições da região serrana de Santa Catarina. Na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta foi aprovada em seu texto original, levando em conta a regularidade processual da matéria de iniciativa parlamentar que versa sobre a declaração de patrimônio, seja ele material ou imaterial. Já na Comissão de Educação e Cultura, a proposta foi aprovada por unanimidade nos termos de uma emenda modificativa, que promoveu a adequação da técnica legislativa para ajustar do item de referência da tabela que elenca o rol de patrimônios em função de legislação aprovada paralelamente à análise dessa proposta, que assumiu o item 15. Esse é o relatório, então passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, cabe a esta comissão analisar a proposição acessória quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Nesse sentido, conforme elucidado no relatório, não vislumbro inovação textual capaz de resultar em entendimento diferente daquele resultante da análise inicial, restando, porém, a mera alteração para adequação aos aspectos formais, visando a adequação da técnica legislativa. Antes posto, com base nos preceitos regimentais do artigo 72, 1 e 15 e 144, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do projeto de lei 140/2023, senhor presidente. Projeto de lei 140/2023, de autoria do líder do governo, deputado Márcio Machado, que declara integrante do patrimônio cultural do estado de Santa Catarina a sapecada da canção nativa de Lages. Esse projeto retorna à CCJ para apresentar análise da emenda modificativa sob a relatoria do deputado Napoleão Bernardes, que deveria ter uma apresentação aqui, né, deputado, para ver se tinha esse merecimento todo, mas eu coloco em discussão o relatório e voto, deputado Napoleão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o PL 140/2023 junto à CCJ. Senhor presidente, por fim, eu solicito a retirada de pauta do projeto de lei 421/2024 para a busca de um ajuste de documentação. Está retirado de pauta e agradeço desde já ao deputado Napoleão Bernardes. E agora eu tenho dois projetos a relatar. O primeiro é o ofício 160/2021, de autoria da entidade social que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública a Câmara Júnior de Joaçaba e Ervaldo Oeste em Joaçaba para JCI Joaçaba e Ervaldo Oeste de Lucerna em Joaçaba. Eu apresento um requerimento de diligência, uma vez que até a presente data não foi apresentado a diligência anteriormente já solicitada, então apresento nova diligência referida de entidade para que promova o saneamento das pendências apontadas, qual seja, ata da Assembleia Geral em que conste a mudança de sua denominação registrada em cartório ou na junta comercial. Esse é o meu voto, que é pedir diligência, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam o pedido de diligência ao ofício 160/2021 permaneçam como se encontra. Está aprovado. E, por fim, apresento o relatório e voto ao projeto de lei 258/2024, de autoria do deputado Ivan Atos, que proíbe proibição do reflorestamento com pinos eliote no território denominado Coxilha Rica, aqui no município de Lages. De acordo com o parlamentar, o pinus eliote, apesar de suas características favoráveis para reflorestamento em algumas regiões, apresenta uma série de impactos negativos como quando introduzido em ecossistemas não nativos, como é o caso do território da Coxilha Rica.
A introdução do Pinus eliote pode causar desequilíbrio no ecossistema local, prejudicando a fauna e a flora nativa, além de modificar o processo ecológico naturais. A introdução do Pinus eliote pode competir com espécies nativas por recursos como água e luz solar, reduzindo a biodiversidade local e prejudicando o equilíbrio ecológico. Esse é o que citou o autor. A matéria iniciou sua tramitação neste Parlamento em 5 de junho deste ano, sendo encaminhada a sequência a essa Comissão de Constituição e Justiça, qual avoquei a sua relatoria. Diante da complexidade e implicação do tema tratado nessa proposição, solicitei preliminarmente que fosse promovida uma audiência pública para ampliar a discussão acerca do impacto da medida pretendida. Juntou-se a seguir aos autos do projeto de lei a moção legislativa precedente da Câmara de Vereadores do município de Lages, demonstrando contrariedade ao prosseguimento da matéria, de cujo teor extrai o seguinte fragmento. Tem-se que o referido projeto de lei, caso aprovado, trará enormes prejuízos para Lages e toda a Serra, uma vez que afetará de forma contundente toda a cadeia produtiva da madeira, o qual ocupa espaço de destaque no desenvolvimento da região, gerando milhares de postos de trabalho, sejam eles no plantio, no corte, no transporte e no beneficiamento da madeira, merecendo ênfase a operação de grandes, médias e pequenas empresas localizadas em Lages, Otacílio Costa e Correia Pinto, que têm suas produções diretamente ligadas ao reflorestamento de pinos, tais como Clabin e Bernec. Deve-se registrar que a aprovação da proposta legislativa em questão representará enorme retrocesso econômico para Lages e região, gerando efeitos negativos em curto, médio e longo prazo, podendo refletir, inclusive, na normalidade das operações de outros setores. Ante o exposto, os vereadores da cidade de Lages reivindicam providências para a rejeição do projeto em questão, que busca proibir o reflorestamento de pinos eliote na Coxilha Rica. Enfim, esse é o relatório. Passarei ao voto. De acordo com o artigo 144, inciso 1º do Regimento Interno desse Poder, cabe a essa comissão a análise da presente matéria quanto à sua admissibilidade. Com relação ao objeto versado no presente projeto de lei, permito-me, inicialmente, relembrar que o plantio de árvore para fins produtivos, a partir do esgotamento da exploração da madeira nativa, ganhou importância com o cultivo de espécies exóticas, como pinos e eucalipto, para a produção de papel e celulose. Essa atividade de civicultura, impulsionada pela pesquisa, é atualmente uma grande atividade econômica brasileira. E em Santa Catarina, a economia florestal encontra-se muito bem estruturada, gerando milhares de emprego e renda para os catarinenses. Voltando à análise da proposta legislativa em causa, sob a ótica da constitucionalidade formal, verifique que não há, aparentemente, vício de iniciativa, porquanto não se esmissui nas atribuições do chefe do Poder Executivo preceituada taxativamente no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Não obstante, a norma estadual almejada esbarra em princípios e objetivos fundamentais sobre os quais se ergue a República Federativa do Brasil, tais como os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e a garantia do desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades sociais e regionais. Na mesma toada, é importante lembrar que, de acordo com o artigo 170, inciso 2º, inciso 3º, 7º e 8º da Constituição da República, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observava os princípios da propriedade privada, da livre concorrência, da redução das desigualdades regionais e sociais e a busca pelo pleno emprego. Notório que tais preceitos constitucionais encontram-se abarcados na atividade da civicultura, que inclui, no caso da temática objeto da matéria em questão, a atividade econômica decorrente do reflorestamento e manejo de pinos e eliote no estado de Santa Catarina. Há de se observar ainda que a norma almejada, ao pretender tratar da proibição do reflorestamento com a espécie de pinos e eliote, de forma abrangente e restrita em determinado território do estado de Santa Catarina, sem estabelecer critério técnico para tanto, contraria o disposto na Lei Federal 2.651 de 2012, que logo, no seu artigo 1º-A, estabelece normas gerais sobre a exploração florestal em todo o território nacional, e mais adiante, no capítulo 7, pormenoriza os critérios técnicos científicos para o manejo florestal sustentável. De outra via, ainda sobre o prisma da legalidade, cumpre destacar que o Código Florestal de Santa Catarina e suas alterações posteriores, em seu artigo 254,
estabelece que o plantio ou reflorestamento como espécies florestais nativas ou exóticas independe de autorização prévia, desde que observado as limitações e as condições nelas previstas, o que está em absoluta sintonia com o que prevê a lei federal retromencionada. Por fim, considero que o requerimento da audiência pública anteriormente citado, considerando que após a reanálise jurídica aprofundada do projeto de lei em questão, constatei que este apresenta vícios de inconstitucionalidade conforme apontado. Desse modo, a realização de uma audiência pública para debater essa proposta seria desnecessária e inócua. A convocação de audiência pública tem por objetivo de ampliar o debate sobre as proposições, seja juridicamente válida e que possam produzir efeitos concretos. Contudo, quanto ao projeto é flagrantemente inconstitucional, sua tramitação já se encontra viciada, tornando qualquer debate adicional inútil e um desperdício de recursos públicos. Por fim, também quero citar que a iniciativa do deputado Ivan Nats, de certa forma, tem algum mérito. No entanto, restringir por restringir vai trazer só prejuízos econômicos, vai trazer um abalo na sociedade, principalmente a região serrana, uma vez que nós temos aqui essa atividade de grande valia, de grande reconsideração na sociedade local. Não acho essa necessidade, essa restrição, assim, de forma muito ampla. Assim, a Assembleia Legislativa que ter esse debate mais aprofundado, sim, sobre esses reflorestamentos, mas que, principalmente, possa haver um debate amplo e que saia da iniciativa dessas pessoas que vivem dessa economia para que possamos se aprofundar, debatermos. Também temos aqui, e aqui gosto de citar, a questão dos corredores dos caminhos das tropas, que já tivemos diversas conversas com as pessoas, que há que ter uma preservação, sim, daquela região. Mas eu não tenho dúvida, com a presença dos deputados aqui, Lucas Neves, deputado Márcio Machado, que são deputados da região, Mário Mota, deputado Berlanda, há de se debater bastante esse projeto em outra oportunidade junto à Assembleia Legislativa. Então, eu peço vênia aqui ao meu nobre colega Ivan Nats e apresento o meu voto pela inadmissibilidade do projeto 258/2024, por entender matéria inconstitucional e fere diversos princípios, principalmente o da livre iniciativa, o qual coloco em discussão junto a essa comissão o meu voto. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Presidente, nós estamos aqui votando a constitucionalidade da matéria e, nesse tema, eu tenho concordância com Vossa Excelência da inconstitucionalidade dela. Mas, no mérito, eu acredito que vale a pena, sim, a região da Serra aqui fazer um debate sobre isso, no sentido de preservar alguns patrimônios históricos que são, inclusive, objetos de turismo para a região da Serra, já que aqui tem os melhores hotéis fazenda e tem o Caminho dos Tropeiros, que é tão famoso, as taipas, que são tão raras de se encontrar nos dias de hoje. Então, conseguir fazer essa agregação de valores do que a indústria precisa do seu espaço para plantio, mas de que o turismo também tem aqui uma das regiões mais bonitas do nosso estado, que também tem algumas áreas para serem preservadas, para que o turismo aqui também se mantenha forte, isso é muito importante. Eu sei que o Caminho dos Tropeiros aqui é algo histórico, que a Coxilha Rica é uma das regiões mais belas do nosso estado, e precisa ter também o seu espaço de turismo e preservação. Mas na constitucionalidade da matéria, que é o que nós estamos discutindo aqui, Vossa Excelência tem razão no parecer e eu voto com Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao deputado Márcio, eu concordo com as palavras do deputado Fabiano da Luz, e esses projetos de forma restritiva, nós já temos a lei federal que tem diversas restrições, temos o Código Ambiental Catarinense com diversas restrições, mas tu foi muito feliz, Fabiano, a essa debate a respeito dessas situações históricas, que nem o Caminho das Tropas, as taipas. Isso eu acho que há que haver um debate junto às câmaras local e depois nós possamos debater isso junto à Assembleia. Com a palavra, o deputado Márcio. Obrigado, presidente. Parabéns pelo parecer. É importante, de fato, a gente entender a magnitude do reflorestamento de pinos na nossa região e que, de fato, nós precisamos ter um debate ampliado com o setor da Associação Catarinense de Empresas Florestais, chamar o pessoal da cultura,
para que a gente possa entender, deputado Volney Weber, deputado Lucas, deputados da bancada da Serra, essa questão do caminhos dos tropeiros, que há muito tempo o pessoal ia lá no Rio Grande do Sul buscar gados, gaúchos, e passava por aqui, e é algo realmente histórico, é um patrimônio internacional da humanidade. Então nós precisamos entender agora, bloquear, proibir de forma irrestrita e sem nenhum planejamento, aí prejudica. Nós tivemos a oportunidade na Bernec, a gigantesca Bernec, em Lages. Nós fomos para Klabin, que as caixas são exportadas para o mundo todo, milhares de empregos, uma economia pujante, e o Pinos aqui na região é o que mais cresce, que mais desenvolve. Na Europa tem pinos de 40, 50 anos, depois da Segunda Guerra Mundial foram plantados e até agora não foram cortados. E aqui não, então a produção ela é célere, ela é rápida, e isso nos engrandece muito. Mas nós precisamos ter um debate, então, deputado Lucas, deputado Berlanda, que se faz presente, deputado Mário Mota, nós sentarmos a bancada e trazermos uma alternativa para que a gente possa preservar esse espaço cultural e garantir que as gerações possam, além da nossa passagem aqui, que é tão célere, possam vir aqui e também usufruir. Então, parabéns, deputado Camilo Martins, pelo parecer, e meu voto é favorável ao seu parecer. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo... Deputado Lucas, fique à vontade, se quiser fazer uso da palavra, seja bem-vindo à CCJ. Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer pelo espaço aqui na Comissão de Constituição e Justiça e falar da importância desse projeto aliás, da importância dele ser arquivado, né? Desde o início, eu me posicionei contrário a ele, porque considero esse projeto uma afronta à nossa região. Nós estamos falando da região que tem na sua essência o setor madeireiro. Nós estamos falando de 20 mil empregos aqui na região que giram em torno do setor de reflorestamento, e aqui eu quero cumprimentar o Cochinha, presidente do Sindmadeira, que está acompanhando a gente aqui. São 20 mil empregos que giram em torno das serrarias, que giram em torno das nossas indústrias de celulose e de papel. Nós temos que preservar o meio ambiente, nós temos que preservar a nossa história e a nossa cultura que nós temos no corredor de Taipas, mas nós também temos que preservar os empregos que são gerados a partir do movimento econômico, do setor de reflorestamento, do setor da madeira. Mais uma vez eu digo, a nossa história serrana está diretamente ligada à indústria da madeira. Nós estamos falando da madeira que é exportada para vários países, os senhores estão convidados a visitar as empresas que nós temos aqui. Nós estamos falando da indústria de papel, que também exporta papel para vários países. Até a serragem é aproveitada para gerar energia. Então, o setor é fundamental para a nossa economia. Evidente, deputado Fabiano, precisamos, já temos um Código Ambiental de Santa Catarina, já temos a proteção dos campos de altitude, já temos uma legislação, inclusive, bastante rígida, e temos que discutir, sim, a questão da preservação do nosso corredor de Taipas, que é histórico e que é cultural. Mas volto a dizer, preservemos a história, preservemos a cultura, preservemos o meio ambiente, mas também preservemos a economia e os empregos gerados a partir da indústria da madeira. Parabéns pelo seu relatório e peço aos colegas deputados que compõem esta comissão que votem favoráveis ao relatório do deputado Camilo e arquivem este projeto que se tornou, inclusive, pauta aqui na cidade, junto aos setores, às entidades, que temem que isso pudesse ir à frente, volto a dizer, colocando em risco a economia da nossa região, que gira em torno da indústria da madeira. Obrigado. Parabéns pelas palavras, deputado Lucas, e continua em discussão. Deputado Berlanda, tenha a palavra, será um prazer mais uma vez ouvi-lo aqui na CCJ. Lhe cumprimentar duas vezes, né? Vossa Excelência está dirigindo essa reunião tão importante da comissão e também pelo relatório, né? Pelo parecer que está dando aí. Nós tivemos a oportunidade, junto com o Márcio Machado, junto com o Lucas Neves, junto com o Mário Mota,
de fazermos uma visita tanto na Klabin como na Bernec. A Bernec só veio aqui para a região, deputado Napoleão, tendo em vista o grande número de reflorestamento que tem. A Klabin já está há muito tempo gerando muito emprego aqui. Eu quero citar o meu exemplo, Volney. Eu tenho uma empresa de imóveis, eu compro uma carreta de chapa por dia hoje da Bernec, sai às 6 horas da manhã, 7 horas está descarregando lá, fazendo móveis. Quantos e quantos empregos tem na Serra Catarinense? Então, não tem como a gente imaginar a Serra Catarinense não plantar pinos. E se tratando da Coxilha Rica, eu não conhecia a Coxilha Rica. Peguei a minha família, fui lá no casarão, lá no bar, lá no final da Coxilha Rica. Quanta terra sem plantar, quanta terra sem criar gado. Ali é específico para reflorestamento de pinos. Então, parabéns aí à comissão, parabéns, presidente. Não tem como aprovar um projeto dessa natureza. Esse é o apelo que eu faço aqui como uma pessoa que também gera emprego e também utiliza o da madeira. Presidente. Agradecer as palavras do deputado Berlanda, deputado Sérgio Guimarães, depois passa a palavra ao deputado Mário Mota. Deputado Lucas foi muito feliz nas palavras, na sua colocação. Você falou 20 mil empregos diretos, fora os indiretos, né? Então, queria só dizer isso, o emprego é uma coisa que a gente defende muito, a oportunidade, o ganha-pão na mesa das famílias, das pessoas, e é indiscutível, o meu voto também, o voto com o deputado Camilo, parabéns pelo relatório, deputado. Obrigado, deputado Sérgio, com a palavra o deputado Mário Mota. Senhor presidente, seja bem-vindo à CCJ. Perdão. Muito obrigado. Senhor presidente, demais colegas integrantes da comissão, a todos os que aqui estão na plenária, aos senhores que nos acompanham, quer presencialmente, quer em suas casas ou pela internet. Eu não vou entrar em comentários sobre o mérito da iniciativa do deputado Ivan Nats, até porque é muito possível que a sua intenção fosse a melhor possível. E talvez o fato de já termos legislação federal, inclusive, fizesse com que a sua iniciativa se sobreposse a uma legislação federal desnecessariamente. Mas eu vou acoplar ao que o deputado Ivan Nats propõe e que possivelmente seja arquivado nesta comissão, além de todos os comentários do aspecto econômico com os quais eu concordo, o fato de que o Ministério Público de Santa Catarina, desde outubro do ano passado, através da 13ª Promotoria de Justiça da comarca de Lages, recomenda às autoridades competentes para que iniciassem, já em outubro do ano passado, em no máximo 30 dias, o processo de tombamento do caminho das tropas na Coxilha Rica, em um trabalho desenvolvido com o IFAM, porque é, sem dúvida, um patrimônio material que, tombado, faria com que nós tivéssemos a sua preservação, independente de qualquer legislação que proibisse isso ou aquilo. O corredor das tropas, certamente no sentido de proteger aquele bem material que o serrano tem e que utiliza isso brilhantemente, especialmente através de cavalgadas. Alguns utilizam hoje quadriciclos, jipes, que também deveriam, na minha visão, serem proibidos. Cavalgadas, mantendo exatamente o motivo da existência do caminho das tropas. Não necessariamente se proibindo nada, porque, acredito eu, pelo que vi na Bernec e na Klabin, especialmente, ao lado dos meus colegas da bancada da Serra, a forma como a Klabin, por exemplo, trabalha o seu reflorestamento é algo que é exemplo mundial. Eles tratam isso como plantio em mosaico, preservando todas as nascentes. Tem 13 requisitos que têm que ser obedecidos para que eles plantem ou comprem a área ou financiem, alugando a área para que a pessoa plante. Se um dos 13 requisitos não for atendido,
não se fecha negócio e não se faz exatamente o novo reflorestamento. Um dos requisitos que me assustou positivamente foi mexer com o visual da área. Falei, mas como? Não, se mexer com o visual da área, a Klabin não fecha negócio para reflorestar, respeitando inclusive isso. Então, senhores, acho que a comissão encontra um caminho honesto, decente, justo, ético, para fazer com que também a região serrana olhe para a sua coxilha rica como sempre preservou, como sempre quis. E que, de algum modo, os senhores deputados participam de uma discussão que está começando agora. Mas, certamente, a partir dessa posição do Ministério Público, buscando o tombamento do caminho das tropas, que nós tenhamos a tão sonhada preservação da coxilha rica, sem a necessidade de lei alguma proibindo o que quer que seja. Muito obrigado e parabéns, senhor. Obrigado, deputado Mário. Continue a discussão. Com a palavra o deputado Volney Weber. Muito bem, vou usar aqui a palavra sempre que o nosso colega deputado Márcio fala com toda a vênia ao deputado Ivanates pelo projeto, mas é preocupante quando nosso presidente aqui da nossa comissão, quando o projeto vem para cá com a denominação de proibição, proibindo. É complexo isso. Até porque, quando proíbe algo, e principalmente quando é uma atividade que já está constantemente sendo explorada há muitos e muitos anos, ali, junto a essa atividade, tem uma história. Tem uma história de um empreendedor, tem a história de uma família, tem a história de um povo, tem a história de uma região, que isso tem que ser respeitado. Então, é muito complexo quando você busca a palavra proibir. Nós precisamos melhorar. Não estou aqui nem falando do plantio. A própria atividade do setor madeireiro tem melhorado, mas tem que continuar melhorando a forma de fazer a exploração, inclusive. Assim como temos outros tantos segmentos no nosso estado, no nosso país, que tem que ser melhorado. E que já foi melhorado em muito, já evoluiu em muito na forma como fazer, na forma como plantar, na forma como colher, na forma como preparar, descartar. Vou dar um exemplo aqui. Temos alguns projetos tramitando na nossa Assembleia Legislativa de proibir o plástico. O plástico, ele não é produzido com intensidade na região serrana, mas ele é produzido com intensidade no litoral, principalmente na região sul, aonde também faz com que movimente a economia de forma muito forte no nosso estado, mas gera muitos e muitos milhares de empregos, que dá a oportunidade do pão ir à mesa de muitas famílias, e que não é um produto ilícito ou uma atividade ilícita. Então, proibir é muito preocupante. Então, nós precisamos aqui encontrar um modelo de equilíbrio, um modelo que flexibilize, um modelo que a gente encontre, através do diálogo, melhoras, e que, através disso, garanta a atividade, mas garanta também preservar aquilo que tem que ser preservado, que principalmente aqui são a questão cultural, a questão do patrimônio público, a questão do visual e da riqueza turística, paisagem, e assim por diante. Agora, quando vem o projeto para cá proibindo, é muito complexo. Precisamos mudar, muitas vezes, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir e preparar as coisas, fazendo com que nós tenhamos aí as nossas atividades fortalecidas e não prejudicadas. Então, quero parabenizar aqui o presidente pelo seu relatório e também dizer que sou favorável à derrubada desse projeto no dia de hoje. Agradecer o deputado Volney Weber e continua em discussão. Com a palavra o deputado Thiago Zilli. Rapidamente, senhor presidente, só dizer que eu acho que tiramos uma lição importante quando o deputado Mário Mota levantou a questão do tombamento de áreas importantes. Acho que não temos muito como defender um projeto desse e, em homenagem ao seu relatório e à cidade de Lages, eu gostaria de pedir para nós derrubar por unanimidade esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, com a palavra o deputado Napoleão. Eu
ocupo essa posição na CCJ também em nome do nosso partido, do PSD, e na condição de líder do partido, gostaria de fazer um convite para que o deputado Mário Mota pudesse representar aqui nessa votação a bancada, ele que também é o coordenador da bancada da Serra, e a nossa bancada e o nosso bloco parlamentar estaria muito bem representado aqui com o deputado Mário Mota fazendo essa votação aqui em nome de todos nós. Então, se houver a concordância do presidente, convido o deputado Mário Mota e da mesma forma, para essa deliberação. Eu vou convidar o deputado Lucas Neto para fazer essa votação e passa a dirigir os trabalhos o vice-presidente, que vai daí colocar em votação. E o deputado Sérgio Guimarães queria falar, então eu estou passando para o deputado Lucas, que é da região, para fazer a votação da rejeição dessa matéria, e o deputado Volney preside a CCJ. Presidente, pode fazer a votação e depois eu falo, é fora do assunto. Antes de encerrar a CCJ, daí eu só dou a minha contribuição. Muito bem, dando continuidade, então, obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Então, coloco nesse momento, já terminada a discussão, em votação, os deputados que concordam com o projeto permaneçam como estão. Deputado Berlanda. É quem é a favor ao parecer do deputado Camilo. Eu vou colocar do meu juiz, o deputado Ana. Deixa o Fernando assumir o teu lugar. Quer sentar aqui, Berlanda? Então, colocando em votação os deputados que concordam com o projeto inicial, permaneçam como estão. Aqueles que concordam com o parecer do relator na rejeição do projeto, se manifestem. Se manifestem, rejeitando, se manifestem. É o contrário, não temos que buscar a manifestação. A manifestação é que é pela permanência das atividades do Planalto Serrano. Obrigado. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, não havendo mais matéria a ser debatido, a CCJ, nesse momento, encerra a reunião do dia de hoje. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e viva o Planalto Serrano. E viva Santa Catarina.